Estamos de volta, agora no módulo 2, na aula 1, da disciplina de filosofia. Prazer, Hudson Adriano. Seguinte, galera, num primeiro momento nós dialogamos o quê? Poxa, o que é a filosofia? O que é esse amor ao conhecimento? O que é trabalhar com a ideia e as possibilidades de transformação dessa mesma ideia? Trabalhamos também com a ideia de que a filosofia, ela constitui-se como ciência de forma singular, porque ela é a primeira das ciências. Todo bom filósofo a gente ama conhecer. Conhecer o quê? De um tudo. A matemática, a física, a química, a biologia. Por quê? São como os dedos dessa mão, entendeu? Eles podem até estar separados, mas é na sua função conjunta que dão sentido a essa mão. Filosofia trabalha com conhecimento exatamente da mesma forma. Você pode até conhecê-los individualmente, mas o sentido maior só se tem com todos eles trabalhando juntinhos. Pois bem, por isso nós amamos conhecer. Tranquilos? Esse é o bom filósofo. Esse é o bem informado, é o bem direcionado. É esse filósofo que eu quero parecer ser para vocês. Tranquilos? Então vamos lá. Nesse módulo 2, nessa primeira aula, nós vamos continuar analisando essa atitude filosófica. E aí nós vamos destrinchar alguns conceitos interessantes. Como, por exemplo, senso comum. O que é o senso comum? O senso comum é produto das nossas relações sociais cotidianas. É o produto da nossa análise temporal, que não necessariamente precisa de quê? De experiência científica. Pelo contrário, ela precisa de experiência de convivência. Olha só, diz-se que manga com leite faz mal. Será que faz? Esse é um tipo de conhecimento vinculado ao senso comum. Diz que uma manga com ovo também faz um mal terrível, né? De onde tirou isso? De onde isso veio? Pois bem, o senso comum não tem preocupação de pensar ou de refletir de onde determinadas coisas vieram. O senso comum ele só responde às necessidades daquele dado momento histórico e ele pode se perpetuar pelo tempo. Ótimo. Se o senso comum ele não se justifica, porque ele não tem compromisso com o caráter epistemológico, nem com o caráter metodológico. Qual é o compromisso do senso comum? Observar e justificar de forma rápida e simplesmente rasteira uma relação direta entre o passado e o presente. Porque o passado e o presente eles geram uma relação de continuidade. Existem as revoluções, as quebras, é fato, elas existem sim. Mas mesmo com essas quebras revolucionárias que de tempos em tempos acontecem e em diferentes localidades, você vê que dentro de uma perspectiva cultural, principalmente pouco voltada para uma perspectiva educacional, o senso comum tende a imperar. Senso comum é possível de ser visto em toda e qualquer comunidade. Basta que o elemento científico, logo, por exemplo, filosófico, não apareça para poder refletir sobre, desconstruir, instituir novas possibilidades. Pessoal, senso comum é bom? Cara, senso comum é fantástico. Eu disponho dele, vocês dispõem dele, nós vamos dispor com o passar dos anos. A grande questão é que vão chegar momentos da tua vida em que você vai ter que se afastar do senso comum e vai ter que instituir uma nova forma de pensamento. É exatamente aí que a ciência há de entrar na tua vida e gerar um potencial novo de possibilidades analíticas. Por isso... Pode dar um exemplo de senso comum, professor? À vontade. Nós temos aqui outros alunos dialogando com a gente. Vamos ouvir então. Pode dar para a gente Um outro exemplo? Ah, tá. Você quer um outro exemplo de senso comum. Ótimo. Vamos lá. Quem é o maior campeão do Brasil nos últimos 10 anos? Se você é flamenguista, se você é palmeirense, se você é qualquer outro time, você vai dizer o quê? O seu time, né? Mas é mentira. É o Corinthians. Mas por que é o Corinthians? Porque ganhou tudo. Mas é o timão do Palmeiras, o timão do Flamengo. Cara, é o Corinthians. Vamos contar. Vamos contar. Mas peraí.
Sou eu, um corintiano, que está dizendo isso para você? Ou são os números que dizem isso para você? Quem é que diz? Bom, o senso comum, para mim, diz que é o Corinthians. E para você? É quem? Eu aprendi que manga com leite faz mal. Vou voltar para o primeiro exemplo. Eu aprendi isso. E realmente faz mal. Por que manga com leite faz mal? Porque eu vou comer e vou passar mal? A minha avó provou para mim que não. Era uma perspectiva diferente. Eu comi certas vezes muita manga, mas muita manga mesmo. E aí o que aconteceu? Eu fiquei com sede. Queria tomar algo gelado. Abri a geladeira e só tinha leite gelado. A minha avó, sabiamente, falou para mim, filho, não toma esse copo de leite não, porque vai te fazer mal. Quando a minha avó saiu do recinto, eu pensei, é agora que eu tomo esse leite. Perfeito. Comecei a virar o copo. Pam, pam, tum, tum. Daqui a pouco, velho, veio uma tapona no pé da minha orelha. Assim, caiu o leite, caiu o copo, quebrou tudo, eu danei o pá a chorar. A minha avó sabiamente falou para mim, falei que ia te fazer mal? O que minha avó queria dizer? Que qualquer outra coisa que eu bebesse, em meio a tanta manga que eu comesse, iria me fazer mal. Naquele momento era o leite, coincidentemente. Eu pensei, nossa, creme de manga, então nem pensar, né? Eu fui na leitura mais rasteira possível. E minha avó me provou que manga com leite realmente era capaz de fazer mal. E fez mal. E minha avó era uma pessoa de uma cultura muito simples, uma pessoa de cultura muito modesta. Minha avó muito pouco estudou na vida, mas era de um conhecimento popular fantástico. E comungava desse conceito, o de senso comum. Isso vai aparecer para vocês sobre vários aspectos diferentes. Isso aqui é uma outra forma de pensar também muito... É até difícil de dialogar a esse respeito, mas vamos tentar. Todo político é corrupto? O senso comum diz isso, né? Mas para que você possa dizer para mim que todo político é corrupto, você tem que conhecer a história dele. Você já entrou lá no site do TSE e viu quantos processos ele recebe? Ou ele responde? Ou quantas vezes ele foi condenado? E quais os motivos de suas prováveis ou possíveis condenações? Pois bem, o senso comum leva a gente a pensar que todo político é corrupto. Porque todo mundo diz que político é corrupto. Será que é? E detalhe, quem foi que disse para vocês que democracia ia ser fácil? Escolher ia ser fácil? Devemos quebrar essa barreira do senso comum e instituir outras formas de pensamento. Por quê? Porque essa relação de continuidade, ela há de se perpetuar. Tranquilos? E aí, galera, tirei a dúvida aí? Beleza. Então vamos dar sequência. Ainda falando dessa atitude filosófica, eu preciso pensar no quê? Nessa relação que se constituiu historicamente e se constitui, que é uma perspectiva mitológica e uma perspectiva religiosa. Muita gente acha que mito e religião é a mesma coisa, e não é. Pode ter a ver, mas não são necessariamente a mesma coisa. Uma câmara de ar é necessariamente uma bola? Não. Você pode ter uma câmara de ar fora da bola, e você pode ter uma câmara de ar dentro da bola. Tudo depende de como você vai instituir a bola. Então vamos lá. Mito. O mito, ele busca explicar o real de forma mágica. Então o mito é uma relação direta entre o homem e um complexo ideológico. Vamos lá, se cita alguns exemplos históricos. A Medusa, para os gregos, é um ser mitológico. Se você olha para aquela mulher com a cabeça lotada de serpentes, você vira uma pedra. Isso justifica a existência de estátuas para algumas comunidades gregas. Bobo, né? Mas é o mito tentando responder o real. Vamos lá, a figura do Aquiles, lá na Guerra de Troia. Você assistiu o filme Troia, lá com o Brad Pitt, por exemplo? Você vê ali um herói fantástico, né? Um semideus, filho de um deus com uma mortal. O Aquiles, aquele guerreiro espetacular, ele faz o quê? Ele ajuda o grego a conquistar Troia. Maravilha. Mas eu sinto informá-lo que apesar da Guerra de Troia de fato ter existido, Aquiles nunca existiu. Ele é um ser mitológico, inserido na história para dar corpo, para trazer emoção.
Se você observa Hércules e os seus 12 trabalhos, era um Hércules herói, que se viu envolto a uma tragédia e que precisava resgatar a sua condição de herói. E aí você pensa, o que Hércules fez? 12 trabalhos, os 12 trabalhos de Hércules. E ele recupera a sua condição de herói e tem a possibilidade de estar no Olimpo junto aos deuses. Infelizmente, eu preciso dizer que Hércules também nunca existiu, mas ele figurou na cabeça do grego, na cabeça do românico. Vou fazer uma junçãozinha assim, complicadinha, tá? Gostosinha, mas é puramente didática. Seguinte, você quer ver essa perspectiva do mito hoje? Então vamos pensar aqui na nossa comunidade. O que é o Saci Pererê? O que é a mula sem cabeça? O que é o Curupira? A Yara? O boto que sai da água e se transforma num homem e seduz mulheres? O que nós chamamos de folclore é uma leitura mítica de uma determinada forma de organização social. Se você for lá no Alto Pará, por exemplo, e dialogar a respeito do boto, você vai ter comunidades e comunidades que vão ter relatos e relatos a esse respeito. O detalhe é que provar fica muito complicado, né? Mas acreditar é perfeitamente possível. Vou até fazer um salto, tá? Para que eu possa dialogar com vocês a respeito de mito e religião, eu preciso subestabelecer um pilar que é inquestionável para que tudo isso possa existir. Pelo menos na mente do ser humano. Eu vou falar de quê? Eu vou falar de fé. O que é fé? Fé é acreditar naquilo que você não vê. É acreditar no cósmico universal, é acreditar no suprassensível, é acreditar naquilo que está além das nossas expectativas. Isso é fé. Então, se você de repente crê em Cristo como Filho de Deus, crê que na morte nós haveremos de ser julgados, condenados ou absolvidos e redimidos aos céus, para a direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde hão de vir julgados os vivos e os mortos? Se você realmente crê nisso, então você está pautado por esse elemento, a fé. E fé se discute, fé se analisa. Agora, fé constrói-se dentro de si, individualmente, devido às necessidades de cada diferente ser. Por isso, ela carece de um respeito infinitamente maior. Fé está vinculado à magia e ao espetacular. Perfeito? Logo, quando falo de mito, falo, dentre outras coisas, de fé. Falo de crença. Falo de um algo que responde aos meus anseios individuais. Pois bem, quando falo de religião, eu parto de um algo diferente. Olha só, eu falo, por exemplo, de um politeísmo mesopotâmico, egípcio, grego, românico, fenício. Maravilha. Também falo de um monoteísmo judaico, islâmico, cristão. Falo da fé, eu falo dessa magia e falo dessa relação para com o espetacular. Mas no caso da religião, ela, para quem tem fé, de fato, existe. Ela não só existe, ela se faz presente. Ela não só existe e se faz presente. Ela responde às angústias da comunidade em questão. Então, se você, hoje, cristão católico, tem fé que os santos vão interceder por você, que maravilha! Se você, como protestante, evangélico, por assim dizer, não acredita na figura da intercessão dos santos, maravilha! Você está certo também. Por quê? Porque a sua concepção de religiosidade, a sua concepção de fé, o seu livro sagrado, te dão a possibilidade de você não só legislar a esse respeito, de você instituir crença.
a esse respeito. Logo, a religião, diferente do mito, lida com algo que, para quem tem fé, necessariamente existiu ou existe. O mito não existiu. Ele é uma história construída para se explicar o real de forma mágica. E isso é diferente da magia instituída pelo caráter religioso. Perfeito? Por isso, não são a mesma coisa, mas podem estar relacionados. No caso grego-romano, está relacionado. Ponto final. No caso cristão, não há relacionamento. Cada um exerce o seu papel e de forma diferenciada. Tranquilos? E para poder finalizar essa aula 2, ou esse módulo 2, essa aula 1. Gente, ciência é constituído sobre duas bases, seja ela qual for, e a filosofia não foge dela. É a construção de um caráter epistemológico e a constituição de um caráter metodológico. Como assim, professor? Eu não entendo o que é epistemologia, o que é metodologia, o que isso tem a ver, por exemplo, com filosofia, que é a sua matéria. Eu diria para você o seguinte: todo ser humano, para poder defender um argumento, ele precisa fazer duas coisas. Fazer o quê? Se organizar psicologicamente e se organizar metodologicamente. O que seria isso aqui, Hudson? Você tem que conseguir traduzir aquilo que você pensa de forma a fazer com que o outro entenda. Então tá, na matemática, desculpem o rabisco aqui, vai para fora daquilo que a gente está trabalhando, tá? Na matemática, 2 mais 2 é igual a 4. Isso é indiscutível, né? Isso foi pensado inicialmente e esse é o mecanismo metodológico que eu uso para te convencer de que essa conta é correta. E se eu repetir isso aqui em qualquer lugar do mundo, esse signo virou um símbolo e todos nós simbolizamos da mesma forma. A filosofia é ciência porque ela se organiza ideologicamente e ela busca construir uma forma de fazer com que você compreenda como ela se institui. Quando eu falo metodologia, agora, por exemplo, eu estou usando o quê? Um quadro negro, canetões e ideias. Eu poderia estar usando o quê? Um PowerPoint. Eu poderia estar usando o quê? Vamos lá, um filme. Eu poderia instituir um documentário. Eu poderia chamar algum aluno aí da plateia, por exemplo, para vir aqui servir de exemplo para a construção de uma ideia. São todas ferramentas metodológicas para que eu possa mostrar para vocês, fisicamente, como eu me organizo psicologicamente. Filosofia é ciência porque consegue fazer isso. Me perdoem a expressão, filosofia não é encher linguiça. Nunca foi encher linguiça. Muito longe disso. Filosofia é a abertura da intelectualidade humana para entender a intelectualidade humana. Galera, um beijo gigante para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.